Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Glória a Deus. Motivo de muita alegria poder estar nesta casa de oração e conhecer este rebanho. Quero louvar a Deus em primeiro lugar, agradecer a pastora Maria que nos permitiu estar aqui hoje. Agradecer ao Wagner que nos lançou o convite. Estou feliz, alegre e contente. Queridos, rapidamente, prometo-vos que serei extremamente breve. A mensagem que eu preparei ela é breve de fato e ela é do coração de Deus para o seu coração. Lucas capítulo 15, versículo 3. E nós faremos uma rápida leitura até o versículo 7. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu nosso irmão Lucas. O capítulo é o de número 15 e nós faremos uma leitura do versículo 3 até o versículo 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. A epígrafe do texto é as parábolas da ovelha e das dracmas perdidas. Ele propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros, cheios de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos ainda que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Assente-se por alguns rápidos minutos. Glória a Deus. Queridos, palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com toda a certeza é digna de toda honra, glória, poder, majestade, e de nossa parte ela é digna de toda aceitação. A palavra de Cristo ela é dividida, como todos nós sabemos, em 2 testamentos. Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. O que chama a nossa atenção é que dos 27 livros da Bíblia Sagrada, nós temos 4 que falam da biografia de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi profetizado no Antigo Testamento, ele foi profetizado por diversos profetas e não somente por profetas, pelos nossos patriarcas e também por Deus no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam e se separam da comunhão que eles tinham com Deus. A promessa de redenção é que sairia da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Isso aconteceu de fato quando no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos 4 evangelhos, nós temos epístolas, total de 21 epístolas, nós temos um livro histórico que é Atos dos Apóstolos e nós temos um livro da Revelação que vai cumprir justamente o que Gênesis 3,15 diz, que ele vencerá de uma vez por todas a antiga serpente, o atual dragão, ele virá dos altos céus, ele nos arrebatará para a sua glória e nós seremos um como ele é. Aleluias! Dos 4 evangelhos que nós temos, nós começamos com Mateus. Mateus é o evangelho mais comprido, são 28 capítulos e ele trata de Jesus como um grande mestre. São 5 sermões grandes de ensinamento, todos eles em cima do monte. E ele trata assuntos do Antigo Testamento. Estava escrito assim, mas eu vos digo assim. Está escrito desta maneira, mas eu vos digo assim. Eis aqui aquele que é maior que Moisés. Está no livro de Mateus.
Eis aqui aquele que é maior que Salomão, está no livro de Mateus. Eis aqui aquele que é maior do que todos os outros profetas, também está no livro de Mateus. Quando nós lemos Mateus, nós entendemos que Cristo é a nova lei, Cristo é superior à lei, Cristo é o inaugurador da graça nas nossas vidas. Marcos é um evangelho bem mais simples, é o primeiro evangelho a ser escrito, 16 capítulos, e ele é corriqueiro. Perceba que todos os capítulos começam e foram, e indo, e passando, e chegando, e andando, e caminhando. E trata de Jesus como um milagreiro, trata de Jesus como alguém que cura. Se é algum problema na vista, Jesus cura Bartimeu. Se é algum problema no ouvido, Jesus cura. Se é algum problema na fala, Jesus cura. Se é um problema de mobilidade, Jesus também cura, não me importando a dor, não me importando o problema. E ainda que por 12 anos, como fluxo de sangue, os médicos não deram jeito, Jesus chega e dá um jeito, porque ele é além da medicina. Oh, glória! O terceiro evangelho, é o que nós lemos, é um evangelho diferente, robusto, culto, é de Lucas. Lucas fala de um Jesus que é amigo, amigo do pobre, amigo do fraco, amigo do oprimido, amigo da mulher, amigo do publicano, amigo do samaritano, amigo do necessitado, amigo do leproso, amigo daqueles que ninguém é amigo, Jesus é amigo. Aqueles que ninguém quer por perto, Jesus chega, se aproxima, senta na mesa, come com eles, sala com eles e mais, promete vida na terra e promete vida no céu. Esse é o nosso Jesus. Oh, glória! Nós temos o quarto evangelho, evangelho de João. Evangelho de João é um evangelho robusto. Clemente dizia que é o evangelho espiritual. É em João capítulo 2 que Jesus, depois da festa do casamento, ele fala: vocês falam tanto do templo, vocês se voltam tanto para o templo, mas eis aqui aquele que é maior que o templo. O templo demorou mais de 43 anos para ser construído. Eu vou destruí-lo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo para a minha glória. Ele disse para Nicodemos: olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado e a todos atrairá para si. Aleluias! Este é o evangelho de João, o evangelho do amor. Toda a base da nossa fé está no evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Numa madrugada, ele chama Nicodemos e diz: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Oh, glória! Aleluias! Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Tenha vida. Vem comigo. Vem comigo. Voltemos no evangelho de Lucas. Se atente comigo a capítulo 15. O evangelho de Lucas, ele traz uma problemática muito grande. Jesus, ele sempre tem o costume de estar com as minorias. Jesus, ele sempre tem o costume de estar à mesa com publicanos. E na ocasião do capítulo 15 que nós lemos, é isso que está acontecendo, vale? Ele está na mesa, ele está com publicanos, ele está com pecadores. Os fariseus, não pode. É impossível, não tem condições. Porque eles acreditavam na mente dele que se alguém estivesse com esse tipo de gente, esta pessoa se rebaixaria junto. Mas ele se esqueceu que Jesus não se rebaixa a nós, ele nos eleva a ele. Nós estamos debaixo mesmo, nós estamos lá embaixo mesmo, mas quando nós temos o contato com Cristo, não é Ele que é rebaixado, é nós que somos elevados. É por isso que nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo, porque só Ele pode nos tirar da nossa situação e nos colocar lá em cima. E aí Ele vai explicar o motivo. Ele vai explicar o porquê que os fariseus estão errados. Ele começa contando 3 parábolas. Quantas parábolas? Quantas parábolas? A primeira parábola que ele conta é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é da dracma perdida. A terceira parábola é do filho perdido. Todo mundo perdido. Meu Deus. Ninguém, as 3, todo mundo perdido.
A primeira parábola fala de uma ovelha, e aqui que eu quero me reter um pouco. Calma, eu já vou avançar. Mas aqui é algo impressionante. Ele começa: qual dentre vocês não tendo 100 ovelhas? 100 ovelhas. E nos dá a ideia de um pastor. Um pastor, ele tem um rebanho com 100 ovelhas. E uma dessas ovelhas se perderam. Uma dessas ovelhas foi embora. Como? Não sabemos. O que sabemos são coisas básicas e leves. O que sabemos é que elas andavam em conjunto. O que sabemos é que elas andavam em união. E provavelmente uma ou outra, quando vinha alguma coisa, ela se distraía e ia pelos caminhos. Mas ao ver o resto se mobilizando para o mesmo lugar, tinha duas opções: ou uma outra ovelha colava com ela, e outras, e desviavam-se do caminho, ou ela percebia a solidão e logo se encontrava, mas precisava ser rápido. Essa ovelha, provavelmente, ela viu alguma coisa e ela se perdeu. Ela foi atraída por alguma coisa e ela se desvencilhou dos demais. E enquanto o resto prosseguiu, ela ficou pelo caminho. O motivo, a Bíblia não nos fala, a parábola não conta, até porque não é o objetivo dela. Mas imaginemos algum motivo. Provavelmente é isso que acontece com uma ovelha que se perde. Ela vê um pasto, ela se atrai pelo pasto e ela vai até o pasto. Quando ela se dá por si, ela está sozinha. O problema é que a ovelha, ela não tem uma capacidade que nós temos, na verdade que deveríamos ter, de nos encontrarmos rápido, de observarmos rápido e procurarmos rápido uma direção. Ela fica ali. E ela fica ali perdida, ela fica ali sem destino, ela fica ali sem direção. E tem mais: se a comida não tiver à vista, ela morre de fome, e está tudo perdido. Os pelos dela começam a crescer, ela começa a cheirar mal, ela começa a se alimentar mal. Por quê? Porque ela está longe do seu pastor, ela não tem capacidade de cuidado próprio. Ela não tem capacidade de autocuidado, ela precisa que alguém cuide dela. E o pastor, sabendo disso, ele poderia muito bem deixar uma de lado, porque são 99 que está com ele. Mas nós temos uma coisa neste período: pastor não era geralmente o dono da ovelha. Pastor era contratado para cuidar dessas ovelhas. E sabe o que é legal? É que o pastor, quando ele perdia a ovelha, ele tinha de reembolsar o dono da ovelha. O problema é que geralmente o pastoril não dava dinheiro, e geralmente quem era pastor era por vocação e não por ambição. Era por vocação e não porque queria alguma coisa. E o pastor, além de vocação, porque quem tem vocação, ele ama o que faz. Aleluias. Davi, ele tinha vocação pastoral. Diz a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulo 16, que apareceu Golias, um gigante de mais de 2,90 metros de altura. Ninguém se levantou para persegui-lo, ninguém se levantou para pelejar com ele, mas chegou Davi, pequeno, ruivo, pastor de ovelhas. Ele chega ao rei e fala: ó rei, ele está insultando o nome de Deus, e quem insulta o nome de Deus, eu pego a causa. Não que ele precise de defesa, mas eu vivo pela causa de Cristo. Oh glória! Não, mas você é pequeno, você vai para a guerra? Claro que eu vou. E com que experiência? Experiência com homem eu não tenho, mas eu tenho experiência com ovelhas. Quando apareceu um leão, eu fiquei, enfrentei e coloquei o leão para correr. Quando apareceu um urso, eu fiquei e coloquei o urso para correr. Um pastor, quando o urso vem, o lobo vem, ou o leão vem, ele não vai embora, ele fica firme.
ele fica, eu defendo as minhas ovelhas. Sabe o que é legal? Legal mesmo é o que a Bíblia diz em João capítulo 10, Jesus se levantou dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não, para começar, o mercenário não entra pela porta, ele entra pela janela. Quem entra pela janela é mercenário, mas eu sou a porta, e aquele que entrar por esta porta, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ei, nós temos um bom pastor. Você tem um bom pastor, eu tenho um bom pastor, a igreja tem um bom pastor, e o bom pastor, ele já deu a vida pelas suas ovelhas. Oh glória, aleluia. O bom pastor já deu a vida pelas suas ovelhas. A ovelha é perdida, a ovelha está descuidada. Sabe o que o pastor fez? Ele pegou as 99, ele deixou no deserto, e ele foi pelos valados, pelos cantos, pelos montes, atrás de uma ovelha. Aleluias. Porque o pastor, ele morreu por cada um de nós. E não importa o percurso que nós fazemos para nos distanciar dele, ele sabe que por nós mesmos nós não temos condições de irmos até ele, então ele vem até nós. Mas Gabriel, aonde eu estou, nem eu sei aonde eu estou. Que lindo, que belo, é assim que Deus gosta. Aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á em Cristo. Não importa o quão longe nós estejamos, ainda que estejamos na igreja. Não importa o quão longe estejamos, ainda que estejamos ativos. Se estamos longe, distantes, o bom pastor, ele enfrenta o calor do deserto. Aleluia. O calor do deserto. Sabe o que é legal? É que o calor do deserto era onde os pastores pegavam as ovelhas e iam andando. A chuva, ela começava em outubro, ela ia até abril. Nesse período, eles estavam dentro dos edios. Nesse período, eles estavam dentro das suas cavernas e dos seus locais. Porém, quando chegava o verão, eles iam pelos matos, eles iam pelos desertos, eles iam fazendo percurso, eles iam peregrinar no caminho. E no caminho a ovelha se perdeu, e é no caminho que ela será achada pelo bom pastor. Nós estamos no caminho árduo, nós estamos no caminho longo, nós estamos no caminho perigoso, mas o pastor, ele está atrás de nós. O pastor, ele está atrás de nós. Aí sabe o que Salmos diz? Achei Davi, homem segundo o meu coração. O Senhor está à procura dos fiéis à terra. O Senhor me trouxe aqui esta noite para te dizer: eu estou te procurando e eu te achei aqui esta noite. Aleluia. Davi, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua palavra? Aleluia. Ou para onde fugirei dos teus olhos? Se eu subir aos céus, tu está lá. Se eu descer à mais profundeza do mar, ali a tua mão estará e a tua destra me sustentará. Não tem como fugirmos, não tem como estarmos longe da presença de Deus. Estou encerrando. Pastor é aquele que cuida. O pastor, ele tem alguns elementos. Primeiro, a funda. A funda, ela servia com dois objetivos. Primeiro, quando uma ovelha se dispersava, o pastor pegava uma pedra, colocava na funda, girava a funda e colocava à frente da ovelha. Todas as vezes que a pedra passava na frente da ovelha, ela se assustava e voltava para o rebanho. Porque o pastor não nos deixa distanciarmos do rebanho. Sabe qual é a segunda utilidade da funda? A mesma que Davi teve com Golias. Golias se levantou, colocaram armaduras, ele disse: eu não vou com essa armadura, eu tenho funda pastoral. Aleluia. Ele tirou a funda, girou e foi na testa do gigante. É ataque,
funda é ataque, ele usa para defender as suas ovelhas. Ei, a peleja não é nossa, disse Josafá, esta peleja é do Senhor Jeová. Não procure lutar essas guerras, abandone essas guerras, deixa que o Senhor peleje pela tua vida. Gabriel, mas ele disse isso para mim, tudo bem. Não, mas ela me insultou, não tem problema, maior é Jesus. Não, mas eu não aguento mais, eu preciso reagir. Ei, existe um Deus muito maior lá no céu. A segunda ferramenta que o pastor tinha era o cajado. O cajado, alguns deles e boa parte deles tinha uma ponta aguda no final e servia para marcar as ovelhas. Essa ovelha é minha, ela tem selo, ela tem o meu selo, eu a marquei. Nós somos marcados pelo bom pastor. Nós não pertencemos ao mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Existe alguém que nos marcou e nos selou. O cajado, ele pegava a ovelha por aqui pelo pescoço e trazia de volta. A ovelha está indo, mas o cajado pastoral ele traz de volta. Aí Davi, ele vai fazer uma oração: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ele diz o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós somos consolados. João escreve dizendo: se o mundo nos aborrece, é porque não conhece o amor do Pai, mas o amor do Pai é consolador. Talvez você entrou aqui esta noite triste, abatido, foragido, mas o consolo de Jesus, o cajado de Jesus está aqui para nos consolar. Aleluias. O pastor tinha alforge. Primeiro funda, segundo cajado, terceiro alforge. O alforge era uma bolsa no deserto. Ele guardava o alimento. Porque no deserto, de dia é muito quente, à noite é muito frio. E ele tinha alimento na bolsa. Mesmo quando estamos no deserto, passando o calor de dia e passando o frio à noite, existe um pastor com uma bolsa nos alimentando. Nós não vamos morrer de fome. A nossa alma, ela será saciada. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te alimentar. Nós não seremos crentes anêmicos. Nós não seremos uma geração anêmica. Nós temos comida vindo diretamente do céu. Oh, glórias. Aleluias. Oh, meu Deus do céu. Eu encerro aqui agora. Aleluias. O pastor pegou a ovelha, aleluias, ele achou a ovelha. Ele pegou a ovelha e nós não sabemos se ela estava machucada, nós não sabemos se ela estava ferida, manca, nós não sabemos, mas nós sabemos que ela estava debilitada. Porque a ovelha longe do pastor, ela é debilitada. Sabe como eu sei disso? É simples. Ela não conseguia andar por si só. Ou porque estava ferida, ou porque não tinha capacidade de andar pelos pedregulhos. E às vezes nós não estamos feridos mesmo, mas não dá para andar pelos pedregulhos, porque uma hora cansa. Uma hora não dá mais para chorar. Uma hora não dá mais para se lamentar, não, é demais. Às vezes nós não aguentamos, nós vivemos uma geração que ela não aguenta mais tanto sofrimento e pressão psicológica. Nós vivemos uma geração que ela está afundada ou na ansiedade ou na depressão, ou apegada ao passado ou apegada ao futuro. Ela não vive o presente, muito menos a eternidade. Mas o pastor, ele pega a ovelha, ele coloca nos ombros e ele anda pela ovelha. A ovelha não anda, quem anda é o pastor. Aleluia! Isso me conforta. Aleluia! Isso me alegra, porque às vezes não dá mesmo para caminhar, às vezes não dá mesmo para andar,
Às vezes a dor e a luta é tão grande, é tanto sofrimento, que às vezes parece que cairemos no caminho. Aí lá vem o sumo pastor, Jesus nos pega, nos coloca nos ombros e nos traz de volta, sem brigar. Sem briga, não, você se distanciou, não tem problema, eu pego no ombro, chega em casa, a Bíblia diz que o pastor se alegra, ele chama os vizinhos, ele chama os amigos e diz: alegrem-se comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida, eu estou alegre. Ei, a maior alegria não é minha e nem tua, a maior alegria é do nosso bom pastor. Alegrem-se comigo. Ô pastor, sim, a ovelha foi embora? Foi. O cristão se distanciou de ti? Sim. E o senhor não está triste? Não. O senhor não vai ficar bravo com ela? Não vai dar? Não, eu vou me alegrar. Aleluias. Porque mais vale uma ovelha que precisa do perdão e do arrependimento do que 99 que não precisam. Eu estou aqui, eu chamo meus amigos, eu chamo o vizinho e eu me alegro. Sabe o que é legal? É que os vizinhos vêm alegres também, e os amigos vêm alegres. As ovelhas não são deles, não pertencem a eles, mas eles veem um amigo alegre, e eles ficam alegres juntos. Esse é João Batista. João Batista, você é ungido, você é o Cristo? Não. Quem é você? Eu sou o amigo. E eu me alegro pelas causas de Cristo. Eu não sou inimigo da obra, eu sou amigo da obra. Quando uma alma se arrepende, aleluias, tem gente que fica triste dependendo da alma. Isso não é ser amigo do noivo. Uma igreja verdadeira é aquela que não, vai dar jeito, e quando dá jeito, nós nos alegramos pela causa de Cristo. Escute o que Deus me trouxe aqui esta noite para falar para a tua alma. Você veio aqui, e talvez você está que nem esta ovelha perdida. Você tem dono, você tem pastor, mas você se distanciou de alguma forma, de algum momento. O que é normal na vida do crente, na carreira peregrina que nós estamos na terra. Mas o Senhor, Ele vai até você hoje. Abadacala séria. Aroquedequelácia. Ele pega você pelos ombros. Não precisa mais machucar os teus pés, não. Aleluias. Não precisa mais se lamentar, não. Jesus hoje, Ele te pega nos ombros. E Ele vai voltar contigo para o aprisco. É tempo de renovo. É tempo de restauração. É tempo que o pastor nos pega, nos coloca no ombro e diz: vamos ovelha, vamos ovelha, vamos ovelha. Quando chegar lá vai ter festa. Glória ao nome de Jesus. Temos outras duas parábolas ainda. A parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Elas terminam do mesmo jeito. Tudo que se perdeu foi devolvido para o dono. Esta humanidade não está perdida, ela vai ser devolvida para o dono. O Brasil não está perdido, vai ser devolvido para o dono. As nossas casas e as nossas famílias não estão perdidas, seremos devolvidos para o dono. A minha geração de jovens, essa mesma geração que faz arruaça nos finais de semana, não está perdida, seremos devolvidos para o nosso dono. Nós olhamos para o cenário e nós vemos uma geração perdida, e um Brasil perdido, com uma política perdida. Não, então vamos olhar para os outros países, está pior que o nosso, mas sabe o que eu me alegro? É que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Aquele que construiu tudo isso, ele vai voltar para arrebatar o seu povo e colocar tudo no seu devido lugar. E sabe o que ele chama de seu? Sabe o que ele chama de seu, a sua, a igreja?
Quando ele fundou a igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Nós estamos de pé, firmes e fortalecidos, porque nós temos dono, e tudo que está perdido será restituído para o dono, para a glória do dono, para o louvor do dono. Não nós, mas o Senhor fará essa obra. Se você acredita nisso, em nome de Jesus, levante as suas mãos e adore ao nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluias, glória ao nome de Jesus. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. 30 minutos. Que Deus abençoe e que essa palavra produza em você o resultado para o qual ela foi mandada, amém? Que Deus abençoe a sua vida.